Bom, o vídeo de hoje é para falar sobre esse versículo, um texto muito conhecido e que foi citado na escola dominical da Assembleia de Deus do Braz, né, no último domingo, acho que foi dia 5, se eu não me engano, ah, sobre missões. Na oportunidade eu disse que geralmente as igrejas pentecostais eles costumam dizer que missões podem ser feitas com os pés que vão, com as mãos que contribuem, né, que ofertam, e com os joelhos que oram. E eu dei minha opinião dizendo que isso é uma mentira. Eu falei que missões só pode ser feita se você for. Missões só é feita com aqueles que vão, que anunciam o evangelho, né? É a única forma de se fazer missões. Claro que você pode contribuir, né? Você pode ofertar. É claro que você pode orar, mas ofertar e orar não te faz um missionário. Ofertar para missões te faz um contribuinte. E orar para missões te faz um intercessor. Missionário é aquele que vai, é aquele que sai de um lugar com o intuito de pregar o evangelho. E o texto aqui de Marcos 16,15 é muito claro quando ele diz: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É para ir. É para ir com um propósito. E o propósito é pregar. E não é pregar qualquer coisa. Não é pregar a doutrina da igreja, é pregar o evangelho. E não é para pregar o evangelho para algumas pessoas, é para toda a criatura. O pastor da igreja, né? Pastor não, né? O líder religioso estava atrás de mim e ele pediu a palavra, né, pro professor e falou assim: eu queria só fazer um comentário em cima do que o irmão disse. É, missões pode ser feita orando, ofertando e indo. E isso é bíblico. Eu amo, né? Particularmente eu amo quando eles dizem que é bíblico, né? É, tipo, como se ser bíblico é, significasse alguma coisa. Tudo que está na Bíblia é bíblico. O diabo é bíblico. O pecado é bíblico, porque está na Bíblia. Ou seja, isso não quer dizer nada. Aí ele pegou e abriu em dois textos. Um é Atos capítulo 4, outro é Efésios, se eu não me engano, é Filipenses. E falou lá, leu os textos e na hora deu para perceber que os textos que o pastor ele citou não fala de missões. E isso é um problema. Quando você vai falar de um assunto, você, para embasar aquele assunto, tem que pegar um texto bíblico que fale do assunto que está sendo tratado. Só que ele não fez isso. Ele pegou qualquer coisa para poder embasar a doutrina da igreja, aquilo que a igreja Assembleia crê. Obviamente, porque quando eu digo que essa frase é uma mentira, eu estou dizendo que qualquer um que já tenha dito essa frase na igreja mentiu. E que a Assembleia também, nesse ponto, estava mentindo. Ele não poderia deixar barato, porque ele é um pastor da Assembleia. Bom, eu ia perguntar para ele qual eram os textos que ele tinha usado, só que eu falei assim, não, eu acho que eu vou procurar na internet. Será que se eu procurar na internet, no Google, eu encontro as mesmas referências que ele usou? E não é que eu encontrei? Olha só, ele falou que Pedro fez missão orando. Ele disse essa frase, exatamente a mesma frase que estava no Google. E citou o mesmo texto, Atos capítulo 4, versículo 24. E depois ele falou assim, olha irmãos, e Epafrodito, lá em Filipenses, fez missões contribuindo. E olha que interessante, é a mesma frase que aparece aqui. Olha que coisa, né, engraçada. Filipenses 4,18. Agora nós vamos ver com bastante calma os dois textos, né? Uma coisa assim, é bem simples. E nós vamos ver que não fala de missões em nenhum dos dois textos. Vamos começar aqui com Filipenses 4. Filipenses 4, ele vai dizer, né, principalmente no versículo 18, que foi o versículo que o pastor usou,
onde diz que Epafrodito fez missões, né, ofertando. E olha só, agora estou plenamente suprido, é o apóstolo Paulo falando, até em excesso. Tenho recursos em abundância, desde quando recebi de Epafrodito os donativos que enviastes como oferta de aroma suave e como sacrifício aceitável a Deus. O texto não fala de missões. O texto fala de uma igreja que está ofertando para um missionário. E detalhe que o pastor disse que Epafrodito fez missões porque Epafrodito ofertou para missões. E o texto está dizendo que Epafrodito apenas levou as ofertas da igreja. A igreja juntou uma quantia e pediu para que Epafrodito levasse até Paulo. Ou seja, Epafrodito não ofertou. Não é isso que o texto está dizendo. Epafrodito foi apenas o meio entre a igreja e Paulo. E o texto não fala de missões. Tá? Fala de contribuição, não de missões. Agora, o texto assim mais claro é o texto de Atos capítulo 4, né? Onde fala sobre Pedro. E o pastor disse que Pedro fez missões orando. E ele se deteve no versículo 31. E assim que terminaram de orar, olha só, orar. É que o pastor pentecostal, ele tem essa mania. Ele se prende à palavra. Ele não vê o todo, ele vê a palavra. Então, se aparece aqui, orar, pronto. Para ele já é suficiente. Hermenêutica, zero, né? E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Olha só, está aqui. Claro, claro como a água, né? Orando. Pedro orou e ele fez missões orando. Isso claramente não é verdade, porque o texto diz o oposto. Olha o que o texto está dizendo. Olha a última frase do versículo. Tudo bem, Pedro orou? Também, porque está dizendo que e quando terminaram, está no plural. Ou seja, não foi só Pedro que orou. Foram mais pessoas que oraram. Mas olha só, quanto que Pedro fez missões? Orando? Ou quando diz assim, com toda a coragem, saíram anunciando a palavra de Deus? Pedro fez missões quando saiu. E não só Pedro, mas não só Pedro, mas mais pessoas do que que ali estavam, junto com Pedro. Porque fala, saíram, está no plural. Então, missões aconteceu aqui nesse texto, não quando orou. Orar é o básico de qualquer cristão em qualquer situação. Missões, para ser feita, é necessário cumprir o id. Interessante que o texto faz um paralelo com Marcos 16,15. O que Marcos diz? Id. E agora, olha o finalzinho do texto. Saíram. O que Marcos fala? Ide e pregai. Olha o texto. Saíram para anunciar. Saíram anunciando. Ide e pregai o evangelho. Saíram anunciando a palavra de Deus. Olha o paralelo. Ide, saíram, pregai, anunciando o evangelho, palavra de Deus. Então, o missionário é aquele que sai para anunciar a palavra de Deus. O missionário ora? Sim. O missionário oferta? Sim. Mas o que faz do missionário um missionário é sair, é ir fisicamente até um lugar e pregar a palavra do Senhor. E quando eu digo sair para pregar, diferente do que aparenta, para ser um missionário não é necessário você sair do seu país ou sair do seu estado. Se você sair de onde você está, seja sua casa, para dar 5 passos e ir até o seu vizinho, né? Ir até o seu vizinho para pregar o evangelho, você já é um missionário. Se você sai da sua casa e vai até o vizinho da frente ou do lado e para pregar o evangelho, você é um missionário. Isso é fazer missões. Não é esse glamour todo de mandei um missionário para a Inglaterra, mandei para o Japão. Tá aí, esse missionário, antes de ir para o Japão, ele já pregou para todos os vizinhos da rua dele? Ele já pregou para todas as ruas do bairro dele? Ele já pregou em todos os bairros da cidade dele? Porque é essa a ideia do texto, né?
Você prega primeiro onde você está, ali próximo, e depois você vai expandindo até chegar aos confins do mundo. Não é assim? Então, missões é isso. Missões é exatamente isso. Bom, era o texto que eu gostaria de ter falado para vocês. O pastor, né, que citou esses dois textos que nada tem a ver com missões, depois que ele citou, eu fiquei quieto, porque escola dominical não é lugar para debate. E em outra ocasião ele já tinha dado chilique comigo, porque ele inventou que Raabe foi salva de Jericó porque teve intimidade com Deus. Raabe tinha intimidade com Deus. E quando eu perguntei para ele onde estava no texto isso, ele não soube responder, começou a gritar na igreja, foi um barraco, foi feio, foi feio. Esse é o problema de colocar moleques arrogantes na frente do trabalho. É isso que dá. O antigo pastor, ele era uma pessoa bem mais sensata, madura também, né? Eu fazia as mesmas perguntas para ele e ele sempre respondeu da melhor forma possível. Mas, enfim, nem tudo é perfeito. Bom, deixei para responder no vídeo, porque ficaria muito melhor e eu acho que é o local para isso. Bom, Deus abençoe e até o próximo vídeo.